A paz do Senhor, igreja. Irmãos, para mim é uma honra, uma alegria estar mais uma vez aqui, nesta igreja. Uma igreja que me recebe sempre com muito carinho. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos pai, pastor Marcos filho. Que o Senhor continue abençoando a sua família, a sua casa, o seu ministério, esta igreja. Eu fico assim muito feliz de vê-los em Angra novamente. Amém? Eu sei que já tem tempinho que voltaram, mas de púlpito falando aqui com a igreja. Irmãos, abra a sua Bíblia, você que pode. Livro do profeta Jeremias, capítulo 20. Jeremias, capítulo 20. Quero ler com a igreja a partir do versículo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então, todo mundo achou. Versículo 7 diz assim: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mas mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente temível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e vê as entranhas e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo de meio-dia um alarido. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre? Para ver trabalho e tristeza? E para que os meus dias se consumam na vergonha? Amém. Só até aqui, irmãos. Já foi dito aqui, hoje tenho o privilégio de estar aqui com meu esposo, com a minha filha Mariana, com o Pedro, meu enteado, que já foi junto com as crianças. Ele estava ali inquieto, mas ele fez 11 essa semana passada. Falei, ainda dá tempo. E ele foi feliz, graças a Deus. Mas, irmãos, antes de entrarmos aqui no cerne da questão do Setembro Amarelo,
eu gostaria de começar a minha fala contextualizando um pouco sobre esta palavra que nós lemos nessa noite. Nós lemos aqui algumas palavras do profeta Jeremias. Jeremias, ele foi um sacerdote chamado para ser profeta. Um chamado, irmãos, extraordinário. Ele profetizou nas décadas finais ali do Reino do Sul, em Judá. Ele confrontou o povo de Judá por causa da sua idolatria, da sua injustiça, do seu pecado. Foi ele também que profetizou que o império da Babilônia serviria como um julgamento de Deus para Judá, como um servo de Deus. Quando Deus, ele chama o profeta Jeremias, os irmãos podem ler no capítulo 1 em casa, é muito lindo o chamado desse profeta. Deus começa a dizer palavras tão bonitas, aqui citadas nas Escrituras, porque Deus diz, eu vou resumir com as minhas palavras. Deus diz que a Jeremias, antes de te formar no ventre materno, eu te conheci, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei, te designei para profeta das nações. Deus usa palavras belíssimas como, onde te mandar, irás, eu estarei contigo, te protegerei. Deus também diz a Jeremias que ele seria presente em todos os momentos. Depois, ele mesmo disse que Deus o tocou na sua boca. E a partir de agora, a partir do momento que o Senhor havia tocado, Deus disse, olha, eu coloco as minhas palavras na sua boca, te dou autoridade sobre as nações e reinos da terra. E Deus disse, para arrancar, para despedaçar, destruir, arruinar, mas também edificar. Esse foi um dos chamados, assim, ao meu ver, mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Palavras belíssimas usadas pelo Senhor. Porém, quando nós chegamos aqui no capítulo 20 do livro desse profeta, eu diria que nós encontramos até um paradoxo. Mediante as primeiras palavras usadas pelo Senhor. Temos aqui descrito, irmãos, no capítulo 20, o primeiro ato de violência contra Jeremias. É até estranho pensar, de uma forma, dentro de uma perspectiva humana, se Deus disse que estaria com ele, que o guardaria, que aonde ele fosse, estaria ali, ele deveria ir, porque era um mandado de Deus, fazia parte do propósito, do chamado para administrar e para desenvolver o ministério profético. De repente, Jeremias se encontra nessa situação. A situação é a seguinte: Passur, um homem que provavelmente era um dos dirigentes, alguém com um cargo alto do templo do Senhor, ele, quando ouviu Jeremias pregando, profetizando, a Bíblia diz que ele mandou açoitar o profeta. Não só isso, além de apanhar bastante, ele mandou colocar o profeta num tronco, aonde mãos, pés, a cabeça foram colocadas em perfurações naquele tronco para que o corpo do profeta ficasse envergado
e que a dor fosse mais forte, permanecesse por mais tempo. Por isso eu digo que parece um paradoxo. Logo ele, com um chamado tão extraordinário, agora tem que lidar com essa situação. Ele ficou ali a noite inteira. Quando chegou de manhã, este homem mandou soltar Jeremias. Quando Jeremias sai dali, depois dessa noite, olhe para cá para você não perder nada, com as costas totalmente dilaceradas, angustiado. Depois de ser solto, ele entra em um conflito existencial. Jeremias entra em um questionamento com Deus. Eu diria que as emoções do profeta adoecem. Porque por mais que fosse profeta, era um homem, um ser humano. E agora tem que lidar com essa violência. Quando Jeremias sai dali, e agora entramos aqui nessas palavras que nós lemos, observe comigo o estado emocional do profeta. A vulnerabilidade emocional em que ele se encontra. Irmãos, as nossas emoções, elas são um dos pontos centrais da vulnerabilidade humana. Um campo fértil para ataques. Parece até algo que nós, às vezes, minimizamos. Mas não pode ser assim. Uma vez que as emoções estão totalmente vulneráveis, o campo está fértil e nós sabemos que o inimigo ele não deixa de atacar. Mas vamos aqui. Eu vou falando e já aplicando porque tem muita coisa. Jeremias, ele começa a questionar. Quem aqui já questionou a Deus? Quem aqui já sofreu? Vamos lá. Vou resumir as palavras do profeta que nós lemos. Ele diz: Senhor, o Senhor me iludiu. O Senhor me iludiu. Me enganou. Ele diz assim: as pessoas zombam de mim. Esse é o mesmo que no primeiro capítulo Deus disse: antes de te formar na madre, eu te escolhi. Aí ele diz: o Senhor me iludiu, me enganou. As pessoas zombam de mim. Eu sou o tempo todo ridicularizado. Aonde eu passo, eu só grito desgraça, violência. Ah, Senhor, maldito foi o dia que eu nasci. Por que eu nasci? Quem aqui já se questionou? Aí ele continuou, se lamentando e questionando. Ele diz: o útero da minha mãe deveria ter servido para mim de cemitério. Ou seja, ela poderia ter me abortado. Ou eu nunca deveria ter nascido. E esse homem que gritou para o meu pai é menino. Maldito ele também. Alegrou meu pai. Por que eu nasci? Ele começa a questionar. Angustiado, vulnerável, deprimido, depressivo. Ah, ele diz também, mas o Senhor é mais forte, de maneira que eu não posso nem parar, porque quando eu penso em não mencionar mais o teu nome, ou profetizar, a tua palavra arde o meu coração, queima os meus ossos, de maneira que eu não posso mais parar. Não tem volta. E eu vou ter que lidar com isso, com outras palavras.
esse estágio do profeta, quando ele pede a morte, demonstra as emoções adoecidas. Ele está deprimido. As nossas emoções podem adoecer, irmãos. Vocês sabiam disso? Todos nós aqui somos seres humanos. A diferença aqui é que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A diferença aqui é que o preço foi pago na cruz, nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador e o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Mas não deixamos de ser humanos. Amém ou não amém? A Bíblia fala sobre depressão. Personagens, homens e mulheres de Deus que viveram processos depressivos, angústias, frustrações. Só que deixa eu falar uma coisa com os irmãos. Graças a Deus, que esta igreja tem aberto as portas para falar sobre esses assuntos. Porque acreditem, em muitos lugares, dentro do contexto cristão, ainda é um tabu falar sobre depressão, suicídio, ansiedade, problemas emocionais. Eu até usei uma fala um pouco irônica outro dia, em outra igreja. Eu falei, se ninguém aqui nunca sentiu nada, já era para estar no céu. Já está em corpo transformado e não sabe. Ainda é um tabu. Eu trouxe aqui uma fala do John Luckley, que ele, como pastor, como servo de Deus, viveu um processo depressivo. E em uma das suas falas, ele disse o seguinte: estar deprimido é, em si mesmo, bastante ruim. Mas ser um cristão deprimido é ainda pior. E ser um cristão deprimido numa igreja cheia de pessoas que não entendem o que é depressão é ter um gostinho do inferno. Entendam bem? Muitas vezes, dentro do contexto cristão, há falso sentimento de culpa associado à falsa conclusão de que crentes de verdade não sofrem, não passam por problemas. Hoje, na EBD, ali na escola dominical, na nossa igreja, ali na Peniel, nós estávamos conversando sobre isso. As igrejas pregam muito sobre o que teremos e o que Deus tem para dar. Mas também viveremos dias difíceis e que poderemos não ter da maneira que gostaríamos. E precisamos ser ensinados a lidar também com a frustração, porque é real. Mas o pragmatismo às vezes não deixa, porque isso não dá muito like, né, irmão? Não dá. Mas vamos aqui. Há também, dentro desse contexto, a tendência de se apontar o nosso relacionamento com Deus, a nossa condição espiritual, como sendo a fonte do sofrimento. Que é aquela teologia farisaica, eu vou colocar dessa forma. Está sofrendo é porque está em pecado. Não tem isso? É igual João 9. Jesus passa com os discípulos, tem o cego. Aí os discípulos, dentro dessa questão, desse ponto teológico, eles dizem, Senhor, quem pecou? Ele é o Pai, para ficar assim. Aí Jesus diz, ninguém. Isso aqui é para que se manifeste o quê? As obras do Senhor. Glória a Deus. E também, eu coloquei aqui, essa questão toda aumenta a culpa de quem vive processos emocionais difíceis. E eu vou entrar lá. Deixa eu deixar mais uma coisa clara. Homens e mulheres cristãos podem sofrer, e isso não diminui a sua fé. Isso não te afasta de Deus.
Isso não te descredibiliza para falar de Deus. Precisamos colocar isso logo em pauta. Autores bíblicos, irmãos, eu li Jeremias, mas nós temos Davi, outros autores, que se encontraram muitas vezes deprimidos por várias razões. Contudo, eles não se culpam pelo que sentem, e muitas vezes, essa era uma parte legítima do relacionamento desses autores com Deus. Vocês sabiam que eles interagiam com Deus também através dos seus processos deprimidos de depressão? Como Davi mencionei. Como Ana, no livro de 1 Samuel, que está ali completamente deprimida ao ponto de só mexer os lábios, mas estava interagindo com Deus. Como Elias, no 1 Reis 19, que pede a morte, está completamente angustiado, mas estava falando com... Ninguém se afastou de Deus. E por que isso é falta de Deus na boca de algumas pessoas? Falem para mim. Outras coisas que precisamos falar. Setembro Amarelo, irmãos, é o mês, como o pastor já mencionou, que nós realizamos essa campanha. A campanha do Setembro Amarelo. Essa campanha é uma campanha de conscientização em relação aos perigos e prevenção do suicídio. E nós focamos, sim, na saúde mental. O dia 10 de setembro é o dia mundial dessa campanha de prevenção ao suicídio. Ela foi criada pelo Centro de Valorização à Vida, pelo CVV. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Essa é uma campanha de extrema importância, queridos. Uma vez que o suicídio é um problema grave de saúde pública e que muitas vezes pode até ser evitado. E ainda é o último estágio da depressão. Existem muitos fatores relacionados a esse assunto. Ninguém aqui está livre de sofrer. Quantas vezes nos deparamos com pessoas cristãs que estão morrendo, tirando a sua própria vida, mas chegaram a esse último estágio por medo de falar, vergonha, sentimento de culpa, e até se sentindo excluído pelos próprios irmãos. Precisamos sempre falar sobre este assunto. Amém ou não amém? A história lá do Setembro Amarelo, para quem não sabe, ela remonta ali no início dos anos de 90. Em 94, um adolescente, jovem, Mike, de 17 anos, ele tirou a própria vida. Gostava muito de carros, ele restaurou um Mustang 68, pintou de amarelo, mas ele estava vivendo um processo depressivo, ele tirou a sua própria vida. E no velório desse rapaz, a família dele distribuiu essas fitinhas amarelas que vocês colocaram, esse lacinho, com um recadinho escrito: se precisar, peça ajuda. Porque se tinha a ideia de que Mike adoeceu e ninguém percebeu. Com isso, muitas pessoas buscaram ajuda, e isso foi um choque para a sociedade, porque muitas pessoas estavam sofrendo e ninguém sabia. Isso virou um símbolo, por isso, e foi no mês de setembro, e aí se inicia essa campanha do Setembro Amarelo. Esse laço aí, ele se tornou um símbolo muito especial. E o suicídio, como eu falei, acontece em todos os lugares. Eu coloquei aqui algumas questões importantes sobre essas questões emocionais. 1 em cada 5 pessoas experimenta depressão. Isso já aumentou, tá, gente? E 1 em cada 10, uma crise de pânico. Há uma estimativa que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão.
e que 5,8% são homens, 9,5% mulheres experimentam ou experimentarão algum episódio depressivo. Eu estou falando isso para abrir os seus olhos, porque talvez alguém do seu lado possa estar sofrendo e você não está enxergando. Mas vou voltar aqui no Jeremias um pouquinho mais. Como eu disse, este homem extremamente usado por Deus, com um chamado extraordinário, com um propósito designado pelo céu. Deus disse para ele, repito, que antes que ele saísse da madre, Deus já tinha se comprometido com o chamado na vida dele. Este homem adoeceu emocionalmente, por conta de uma pancada muito grande nas suas emoções. Nós temos fatores que são visíveis quando uma pessoa se entristece, adoece emocionalmente, como o luto, por exemplo, um divórcio, a perda de alguém, a doença. Nós sabemos que o corpo é o reflexo das nossas emoções, por exemplo. Quando as emoções adoecem, o corpo sente. Vou dar um exemplo prático. Quando uma pessoa tem uma crise de pânico, que ela não consegue colocar em palavras e definir o que ela está sentindo emocionalmente, e daqui a pouco ela começa a sentir os sintomas no corpo físico. Resseca a glote, a boca, sudorese nas mãos, ela começa a tremer, começa a ter vários sintomas. Existem aquelas pessoas que sentem enjoo, vontade de vomitar, começa a passar mal em locais públicos, desenvolve aí uma fobia social, vai para o hospital várias vezes e quando chega lá o médico diz, olha, é de cunho emocional, dá um calmante, manda para casa. Quem já passou por isso aqui? Muitas pessoas. Isso é mais comum do que se imagina. Um dia eu conversando com uma mãe também, ela perto de mim, e a filha adolescente, 12, 13 anos, eu gosto de dar esse exemplo. A mãe disse, aqui, Milena, está sofrendo. Queria iPhone, eu dei iPhone. Queria não sei o que, eu dei. E está sofrendo. E eu perguntei para essa mãe, você tem iPhone? Ela falou, tenho. Você tem carro? Tenho. Você tem? Tenho. Você sofre? Ela sofre. Por que a sua filha não pode sofrer? Outro ponto importante é ensinar que não se deve invalidar a dor do outro, porque ele tem menos ou mais que você. Isso não define a dor de ninguém. Isso não pode ser usado como um termômetro. Isso é muito sério. Existem muitas questões. É um leque esse assunto. Mas vou focar aqui nas emoções do profeta relacionando a depressão. Outro ponto importante a saber, que pastores também sofrem, obreiros também sofrem. Um dia eu conversando com uma irmã da igreja, e a mãe dela estava muito mal. Ela começou a ficar triste, e ficar no quarto, era obreira, não conseguia mais ir para a igreja, servir a ceia, que era algo que ela amava. E as pessoas começaram a comentar que ela poderia estar se desviando. Com muita ignorância, começaram a questionar. Quando ela disse que não estava bem, se sentia triste, algumas pessoas chegavam e diziam, levanta daí, você é forte, você é guerreira. Mas eu não disse que ela era fraca. Eu estou dizendo que ela estava adoecida. Quando você tem uma dor de cabeça, uma dor no braço, se eu disser para você, para de doer e levanta daí, vai parar? Fala para mim. Você vai precisar de quê? De remédio, de médico. Às vezes na oração sai rápido, mas às vezes Deus vai te convencer a ir buscar um médico. Eu sei, nós sabemos como servos de Deus, que existem coisas que nenhum profissional pode fazer além do Senhor. Por isso Isaías diz que operando o Senhor, quem impedirá? Nós cremos no agir de Deus, cremos no milagre instantâneo, mas cremos também que o Senhor levantou profissionais para nos ajudar. E uma vez que nós negligenciamos a isso, nós colocamos a responsabilidade sobre Deus e Deus está dizendo, olha,
O caminho é esse, você não vai porque você não quer. Aí depois vem chorar e dizer, eu não quero mais Deus. Mas procurou ajuda? Conversou com alguém? Isso é sério, irmãos. Eu estou vendo um homem que está só. Um homem que está terrivelmente deprimido. Ao nível de dizer, se eu pudesse, eu parava de profetizar. Eu estava falando com a congregacional do centro, eu falei assim, se Jeremias, que era o dono da padaria, passou por isso, imagina eu, que estou na fila do pão, gente. Comprei nem o meu pão ainda. Se o apóstolo Paulo passa por isso, que dirá eu? Mas a gente escuta discursos muito lindos, mas que não dá e não serve para todo mundo. Porque existem experiências pessoais que não são para todo mundo. Aleluia. Mas eu tenho um homem aqui, na palavra de Deus, que mesmo só, mesmo vivendo esse processo, ele não deixava de interagir com Deus. Depressão, irmãos, se fosse escolha, ninguém teria. Ninguém escolhe sentir uma tristeza profunda, perder a vontade de viver, ou lutar todos os dias contra pensamentos negativos. Ah, tem mais. Eu não posso deixar de dizer que todos nós temos a responsabilidade de cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E como um todo, nós estamos também falando das emoções. Todo mundo quer uma roupa bonita, todo mundo pensa em cuidar de tudo. E às vezes esquecemos de cuidar da saúde emocional. Outra coisa, depressão não é frescura. Não é falta de fé. Não é falta de Deus. Vamos parar de colocar todo mundo na mesma caixinha. É química também. A depressão, ela altera neurotransmissores, irmãos, no cérebro, como serotonina, dopamina. Não é sobre falta de vontade, é sobre saúde. Vou repetir, é sobre saúde mental. Não se brinca com isso. Uma coisa que eu sempre digo, eu aprendi e levo aonde eu passo, pregando, palestrando sobre esse assunto. O diabo, ele não precisa de nada do que é seu, mas ele usa qualquer coisa para entrar na sua mente. Enquanto você estiver vulnerável, você é terra fértil. Você precisa se blindar. E se blindar, você ora, você lê a palavra, você jejua, mas você faz terapia. Você já foi conversar com alguém sobre os seus conflitos? Acreditem, as mulheres são mais quebrantadas para buscar ajuda, principalmente terapêutica, mas os homens. Os homens chegam no consultório, irmãos, no fundo do poço. É no ápice. Porque acha que se for, vai demonstrar fraqueza. Isso não vai te descredibilizar como servo de Deus e nem como homem da casa, nem como sacerdote do lar. Mas buscar ajuda é importante. Outra coisa, animação também não cura depressão. Muitas pessoas deprimidas sorriem, trabalham, convivem normalmente, mas isso não significa que elas estão bem. Depressão não tem um rosto padrão. Não é só quem anda triste, cabisbaixo, quem não come. Às vezes aquele deprimido é o que está comendo direto, porque está vivendo uma compulsão pela comida e não para de comer. Não é aquela pessoa que
Às vezes, está ali com uma cara demonstrando que é não. Quem lembra aqui do caso do Robin Williams? Ele tirou a própria vida. Ele fazia todo mundo sorrir. Todo mundo sorrir. Aí tem gente que diz, fulano não tem nada não. Estava rindo ontem. Quem já ouviu isso? Postou uma foto tão linda no Instagram. Rede social é um mundo virtual. O nosso mundo é real. Você não precisa e nem pode olhar para a rede social achando que aquilo ali é real, porque não é, é virtual. Às vezes a gente olha na rede social, ninguém posta uma foto descabelada. Quem posta? O que vai para o feed, gente? Só coisa bonita, boa. Mas é virtual. Nós vivemos no mundo real. Isso não é parâmetro. Não julgue a vida de ninguém por causa da rede social. Vamos lá. Depressão também não é uma tristeza passageira. Todo mundo se sente triste às vezes. Mas a depressão, ela vai além. Como eu disse, nós somos humanos. Então, ficar triste faz parte da nossa ser humanidade. Se sentir desanimado em algum momento também faz parte. Se sentir angustiado, perder o sono porque está preocupado com uma conta que tem que pagar, faz parte. Só que a depressão vai além. Muito além. Ela afeta a mente, o corpo, a rotina. Tem gente que chega num nível que não consegue pentear o cabelo, escovar os dentes. Para levantar da cama é um sacrifício. Tão difícil que é. Ah, outra coisa. Se fosse só querer melhorar, ninguém ia precisar de tratamento, né, gente? É só a força do querer. Assim como outras doenças, a depressão, ela também exige acompanhamento profissional. Você não manda na química do seu cérebro. E às vezes você vai precisar de medicamento. Sim. Você vai precisar de ajuda com o médico. Outra coisa que a gente escuta muito. A minha irmã, eu posso falar que ela deixa. Ela falou assim, Milena, em pleno século XXI, eu sei, não briga comigo não, mas eu vou te perguntar uma coisa, eu pode perguntar. Ela não mora aqui não. Ela falou assim, psiquiatra é médico de maluco? Eu falei assim, eu vou brigar sim. Porque em pleno século XXI, você me fazendo essa pergunta tão boba. Psiquiatra é um médico que trata pessoas, que trabalha tanto as questões fisiológicas quanto as questões emocionais. E todo mundo deveria dar uma passadinha lá de vez em quando. Eu até brinquei com ela, eu falei assim, outra coisa, terapia é para todo mundo. Porque tem gente que fala assim, eu não preciso, preciso. Quem fala que não precisa, irmão, dadem. Cadê? Lá em casa todo mundo faz terapia. Se eu pudesse, botava até a cachorrinha para fazer terapia. Que ela ia ficar, ó, zen. Isso não atrapalha a fé de ninguém. Ajuda até a canalizar. Você ter mais paz com seu irmão. Aprender a lidar com o conflito dele. Colocar em prática o que o apóstolo falou. Aquele que é forte aprende a suportar a fraqueza daquele que é fraco. Mas vou voltar aqui. Pensar positivo também não cura a depressão, não. Se fosse uma questão de mudar o sofrimento, ninguém ia sofrer, gente. E eu não ia. Se fosse só pensar positivo, ninguém ia chorar. Depressão precisa de acolhimento, de apoio, de abraço. Domingo passado eu estava ali pregando e eu falei, ministrei a palavra e mencionei
No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 40, a Bíblia diz que Jesus curou um leproso. Mas eu estava ali falando com os irmãos sobre questões emocionais. Eu falei com os irmãos sobre essa história, explicando o seguinte. Dentro do contexto patriarcal lá, judaico, a pessoa, quando ela era diagnosticada pelo sacerdote que tinha uma lepra, que era uma doença, é uma doença terrível, que dilacerava o corpo, a pessoa perdia a extremidade do corpo, da pele. Quando esse homem era diagnosticado, ou essa mulher, ele deveria ser separado da sua casa, afastado da sociedade. Ele ia morar num leprosário ou dentro de uma caverna, se vestir de trapo. Conforme os dias iam passando, a sua pele ia apodrecendo, era um morto-vivo. Um sininho era colocado no seu pescoço para que quando ele passasse, as pessoas soubessem que ali estava um leproso, todo mundo corria e gritava, imundo, imundo. Agora imagine as emoções desse homem. Sem a família, isolado da sociedade, as pessoas sentiam nojo dele. Em um momento, Jesus em Cafarnaum, Marcos diz que esse leproso se aproximou. Imagine a cena comigo, irmãos. O leproso vai se aproximando e todo mundo correndo. As pessoas já gritando, imundo. Já pegando as pedras para atacar, para ele ir embora. Mas Jesus fica. Jesus permanece no mesmo lugar. Jesus fica ali e ele chegando. Pense no cheiro ruim. Carne humana apodrecendo. Pessoas tendo náusea. Quando ele chega perto de Jesus, porque Jesus não sente nojo, não sai, permanece, ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. A Bíblia diz que Jesus quer, só que olha o que a Bíblia diz, que o coração de Jesus se encheu de compaixão, de misericórdia. E antes de curá-lo, Jesus toca nele. Aí eu estava falando na igreja, quanto valeu aquele toque de Jesus para alguém doente, rejeitado, que andava só. Antes de Jesus curar, limpar, ele tocou. Há quanto tempo este homem não sentiu o toque de alguém? Eu estava falando, esse toque representa acolhimento. Acolhimento. Tem gente que não percebe que o outro está triste porque não consegue dar a paz do Senhor. Né, pastor? Passa e finge que não viu. Quem já viveu isso aqui? Eu já. Ou então, quando você está na prova, o irmão atravessa a rua. Você só precisava de um abraço. Ou então de uma pergunta, está tudo bem? Está tudo bem com você? Aí Jesus me dá uma lição. Da mesma forma, a mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, porque a Bíblia diz que ela vem tocar. E eu disse para os irmãos, roupa não cura. Toque também não. Mas existe um contexto gigante emocional. Uma mulher que está há 12 anos sofrendo, sozinha, angustiada, rejeitada pela sociedade. E ela coloca a sua fé em prática e ela diz, Senhor, se eu tocar na orla, eu vou ficar curada. Eu falei ali, antigamente a minha mãe, quando eu era criança, eu lembro disso,
ela pegava o copo de água, aí tinha uma oração na rádio, que era do Davi Miranda. Quem é desse tempo aqui? Era na AM. AM. Aí ela colocava o copo de água em cima do rádio. Aí ele orava, a gente tinha que ficar ali ouvindo a oração. Era um tempão. Quando acabava de orar, ela dava um gole de água para cada filho. Era muito filho. Mas era a fé dela. Água cura. Mas era a fé dela. E aí a gente bebia água, saía todo mundo feliz. E Deus guardou. Eu estou aqui. Glória a Deus. Mas Jesus toca. Talvez o seu aperto de mão ou o seu abraço não vá curar a doença, mas vai acolher o coração. Vai acolher as emoções. Talvez mandar uma mensagem e perguntar, está tudo bem? Estou sentindo a tua falta no culto. Não vai curar ninguém, mas vai acolher a alma de alguém. Quantas pessoas, eu já passei por isso, aquela prova, aquele processo, a gente espera só uma mensagem. Irmã, está tudo bem? Aí tem gente que diz, não, quem vai fazer isso é o pastor. Não, cabe a você. Cada um de vocês, a partir de hoje, se não tinha, terá essa responsabilidade. Quem vai mandar mensagem para alguém que levanta a mão? Glória a Deus! Quem vai dar um abraço em alguém depois do culto, levanta a mão? Glória a Deus! Nós vamos voltar aqui. Eu posso pedir? Vamos ficar de pé, que eu vou encerrar com você de pé. Vou concluir a minha fala. Jeremias continuou. Ele não parou. Ele concluiu o propósito. Ele concluiu o ministério. Nós temos várias sessões de violência contra o profeta a partir desse capítulo. Quando você lê as lamentações do Jeremias, você vai ver vários pontos, vários momentos em que ele estava muito vulnerável. Mas o Senhor sustentou o seu servo. O Senhor sustentou o seu servo. Eu volto a dizer, nós precisamos focar na saúde emocional, sim. Nós precisamos lembrar que nós somos seres humanos. E aplicando aqui, eu digo, se você está vivo, é de carne e osso, você está sujeito a viver processos difíceis. Mas você tem um Deus que te sustenta. Talvez hoje o Senhor tenha preparado este culto para te lembrar que você tem profissionais que você pode recorrer, que ainda vale a pena conversar com alguém. Talvez o Senhor também tenha preparado este momento para você, no final do culto, falar com o seu pastor. Pastor, eu estava assim, como a irmã falou. Eu estou me sentindo deprimido, angustiado, rejeitado. Não permaneça assim. Hoje você tem acolhimento na casa do Senhor. Não saia da mesma forma. Pelo menos converse. Tenha um coração aberto. Mas eu quero dizer outra coisa também. Se você conhece alguém que se encontra dessa forma, quando acabar esse culto, procure essa pessoa. Manda uma mensagem para ele ou para ela. Se estiver perto de você na sua casa, dá um abraço nele ou nela quando chegar em casa. Faz ela lembrar que ainda vale a pena viver. Ainda vale a pena viver. Espírito Santo de Deus. Não a morte, e sim a vida. E sim a vida. Eu posso te pedir um último favor antes de entregar a minha oportunidade? Você pode procurar alguém para dar um abraço agora?
Mas não vale aquela pessoa que você abraça todo dia, não. O irmão com o irmão, a irmã com a irmã. Procura alguém que você não abraça, ó, um tempão. Vai lá. Procura. Vai lá. Abraçou? Ou o Espírito Santo de Deus? E isso, abraça mesmo. Fala, conta comigo, meu irmão. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Se você está se sentindo assim, eu estou aqui para te dar a mão, te ajudar. Abraçou? Agora eu vou fazer uma oração especial. Se tem alguém se sentindo assim, ou se tem algum familiar que se encontra dessa forma, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Oh, Espírito Santo de Deus, nós vamos clamar ao Senhor. Como eu disse, existem coisas que só Deus pode fazer. E a palavra dele diz que ele não é apenas Deus de perto, ele é Deus de longe. Ele é onipresente. Ele está aqui, mas ele vai lá onde está essa pessoa. O Senhor liberta, ele quebra grilhões, ele traz vida. Jesus tocou e disse, eu quero ser limpo. O leproso saiu curado. Se ele quiser fazer agora, ele vai fazer agora. Se ele quiser, ele vai te convencer a buscar ajuda. Você não vai ter mais vergonha, você não vai ter mais medo. Você não vai mais se sentir diminuído por buscar ajuda, por tomar uma medicação necessária. Deus quebra esse estigma em nome de Jesus. Não a morte, sim a vida. Você que está aí atrás, estende as mãos para cá, para que você interceda comigo. Não é porque eu estou aqui orando, mas é porque o Senhor está aqui presente. Não é porque é o pastor Marquinhos que está aqui, mas é porque a palavra do Senhor foi pregada. Você agora tem consciência de tudo que foi falado aqui. Oh, Espírito de Deus, vamos clamar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus bendito, Deus fiel, Deus que não perde uma batalha, Deus que anda conosco no deserto, que se assenta na mesa conosco, o Senhor que está presente nessa igreja, o Senhor que está presente nessa casa. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que sonda a mente, o coração. O Senhor sabe o que cada um está passando. Deus, nós clamamos a Ti porque cremos que o Senhor pode fazer o milagre. Pai, arrebenta os grilhões nessa noite. Que toda investida maligna, que todo pensamento suicida que tem cercado, oh Senhor, pode ser quem está aqui, mas pode ser quem está em casa agora. Deus, eu creio no teu poder. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que liberta o cativo, Pai. Ah, Senhor, toca na mente, toca nas emoções, toca no corpo físico, Pai. Entra nos lares, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, anima os corações, renova as forças, Senhor, nessa noite. Que o teu povo não saia da mesma forma que entrou, que eles cheguem em casa e tenham notícia de vitória. Pai, aonde houver, Senhor, uma pessoa agora que esteja ouvindo esta oração, que está pensando em tirar a própria vida, Deus, em nome de Jesus, nós oramos por essa pessoa. Nós clamamos que todos os demônios que se levantaram, toda investida que foi feita, caia por terra agora, em nome de Jesus.
caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós declaramos nessa noite: não há morte, não há morte, que o espírito de morte bata em retirada, em nome de Jesus, porque a igreja do Senhor clama nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, volta para o teu lugar glorificando a Deus, aleluia.